Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de passar por aqueles assuntos que a gente sempre traz no começo da semana. Então, o que o mercado financeiro está esperando para a Bolsa? O que ele está esperando para os nossos indicadores macroeconômicos? Já adianto, Focus teve revisão em tudo, o mercado está bravo. Mas a gente vai falar sobre outros assuntos também. A gente vai comentar o PMI, o Índice dos Gerentes de Compras aqui do Brasil. E vamos falar também sobre o acordo do Mercosul. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é dia da gente saber como o nosso amigo mercado passou o fim de semana. Deve torcer para o Atlético Paranaense, coitado aí, porque tá bravo o nosso amigo mercado. Não tá ainda reagindo muito mal ao pacote do Haddad. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar também de PMI, que saiu aí na última semana, a gente não conseguiu trazer para vocês, mas hoje a gente traz. Vamos saber também a expectativa em relação à Bolsa durante essa semana. Vamos falar um pouco do Mercosul e União Europeia nesse acordo, mas a gente tem bastante coisa, então a gente já pode passar para a nossa agenda, né, Débora? O que o nosso telespectador pode enfrentar nesse dia de hoje? Hoje a agenda ela não está tão recheada, não é uma agenda tão extensa, mas tem ali alguns pontos importantes. Então, às 8 horas da manhã sai o IPCS de dezembro, primeira quadricemana. Às 8h25 sai o relatório Foco semanal. Esse a gente vai trazer aí os principais pontos para vocês, né? Por que o mercado ficou tão bravo? O que ele jogou de previsão para cima? Às 10 horas da manhã no Reino Unido, o vice-presidente do Banco da Inglaterra vai discursar em um evento. Às 11h30, né, daqui a pouquinho, a OCDE vai divulgar o relatório de perspectivas econômicas da América Latina. E aí, se tiverem alguns pontos interessantes, a gente traz para vocês amanhã. Meio-dia saem os estoques de atacado de outubro dos Estados Unidos. E aqui a balança comercial semanal, também velha conhecida nossa da segunda-feira, sai às 15 horas. Durante o dia, lá na Bélgica, está tendo reunião do Eurogrupo. Então, quais são os destaques hoje, se a gente fosse pensar aí em Brasil? É justamente o relatório Focus, porque ele vai trazer as perspectivas do mercado para os nossos principais indicadores macroeconômicos e a gente sabe quanto está pesando essas perspectivas do mercado, principalmente no mercado financeiro. Então, o mercado financeiro projetando o indicador macroeconômico e isso está reverberando onde? No próprio mercado financeiro. Então, a gente vai explicar daqui a pouquinho tudo isso para vocês. Então, já vamos começar o nosso giro de mercado aqui com aquela notícia que a gente sempre coloca toda manhã, né? Agora vai começar também expectativa para a reunião do Copom, né? Como se todo mundo já não soubesse o que vai acontecer. Aliás, até o Focus já deu a senha do que vai acontecer, né? Mas começando a falar da Ásia, a gente teve aí novos anúncios do governo chinês, política monetária agora sendo usada para estimular a economia, maior uso de política fiscal lá segundo o governo chinês. Então, mercados aí, principalmente os ligados à China, ficaram muito empolgados nessa manhã, né, Débora? Exatamente. Quando a gente teve logo de manhã esse anúncio, né, de novos estímulos lá na China, porque por lá teve uma reunião que junta 24 os principais lideranças assim da China, vamos colocar assim, é uma reunião do governo chinês e essa reunião trouxe aí novas perspectivas de estímulo para a economia, tanto em política monetária como em política fiscal. Então, uma política fiscal mais ativa, uma política monetária mais frouxa. Então, esses são os pontos aí colocados, principalmente por essa reunião, por esse anúncio, mas tiveram outros. Então, um mercado imobiliário mais fortalecido pelo governo chinês, também ali um fortalecimento do mercado de ações, entre outros tópicos que foram discutidos e anunciados nessa madrugada. Isso fez com que os mercados asiáticos tivessem ali um reânimo, né, uma injeção de ânimo, eles foram reanimados, porque desde então eles estavam reagindo basicamente à Coreia do Sul. A Coreia do Sul continuou no terreno negativo, hoje caiu mais de 2%, porque tem uma nova discussão em relação ao impeachment e o presidente está proibido de viajar para fora da Coreia do Sul. Então, lá ainda esse assunto está pesando, a Coreia do Sul, né, ou o KOSPI, que é o principal índice de referência, não conseguiu ir para o terreno positivo com as outras bolsas asiáticas. Mas a gente viu, por exemplo, o Hang Seng, que é uma bolsa que tem uma intensidade grande de ações do setor imobiliário e de tecnologia, e aí a gente está falando de empresas chinesas desses setores sendo negociadas na principal bolsa de Hong Kong,
Então, a gente vê ele subindo 2,76% hoje, justamente porque muitos dos estímulos também estão sendo focados no setor imobiliário. O Hang Seng liderou as altas na Ásia, acabou se descolando das bolsas que foram para o terreno positivo na maioria, mas ele subiu muito mais que as demais. Então, aqui a gente vê o Hang Seng com esse movimento respondendo aos estímulos da China. E para quem quer spoiler, do ladinho vocês estão vendo o Ibovespa subindo bastante hoje junto ao índice de commodities. Por quê? Toda essa sinalização desse anúncio para o setor imobiliário e para a demanda chinesa, porque tiveram vários aspectos lá sendo discutidos, fizeram com que o minério de ferro subisse bastante. Isso também acabou impulsionando o petróleo, que já estava ali com uma alta, já estava sofrendo por conta, sofrendo porque a gente está falando da questão do Oriente Médio, mas ele já estava subindo durante a manhã. Então, a gente viu a Ásia também impactando nisso e por isso o nosso Ibovespa hoje está no terreno positivo. Vamos agora aqui para o Brasil, que a gente tem que falar do mercado, nosso amigo aí que parece que não gostou nada ainda do pacote de corte de gastos do Haddad, aí tá que nem aquela criança chorando lá pedindo assento no avião e tá fazendo birra aí, porque piorou muito as projeções econômicas do país aí para esse e para o próximo ano. Então ele acredita agora que o pacote vai ser insuficiente para conter gastos, o que vai fazer com que ainda tenham grandes pressões inflacionárias. Ele até aumentou a projeção aí do próximo ano de crescimento econômico para dar uma justificativa também aí sobre o próximo ano e essa piora tão grande aí das expectativas, né? A gente tem aqui a tabela para mostrar para vocês aí tudo que o mercado financeiro pensa, né? Olha aí, aumentou mais uma vez a projeção aí do IPCA, chegando agora em 4,84%. Lembrando que amanhã tem IPCA, aí a divulgação de verdade em novembro, né? Então vamos ver aí se tem justificativa para estar num nível tão elevado quanto a gente está vendo nesse momento. E para o próximo ano está em 4,59%. Então ele acredita que esse e o próximo ano vão estourar o teto da meta de 4,5%. Para isso, então, perdão, gente, você vai precisar de uma Selic mais elevada. Em véspera de Copom, o mercado dá o seu recado e geralmente aí o Banco Central e o Copom acabam acatando o que o mercado acha. Está esperando agora uma alta de não meio ponto percentual, mas de 0,25 ponto percentual. Então está acreditando que a gente vai fechar aí nessa última reunião em 12% Selic e está aumentando consideravelmente para o próximo ano, inclusive, 13,5%. Então, uma alta de pelo menos 1,5 pontos percentuais na Selic no próximo ano. Tem gente falando que vai bater em 14 e depois, no finalzinho do ano, consegue ter uma queda de 0,5 pontos percentuais da Selic. Ele jogou para cima consideravelmente a taxa de câmbio, agora está imaginando que deve fechar o ano em 5,95 e sabendo que o mercado define qual que é a taxa de câmbio, né? Então ele faz uma projeção, uma profecia autorrealizável, que geralmente ele consegue errar ainda, né? É impressionante, né? Mas a tendência ele sempre acerta porque ele vai lá, é ele que define a taxa de câmbio, ele está bravo com o governo porque ele queria que aposentado tivesse sua pensão reduzida, que cortasse BCP, que cortasse seguro-desemprego, que salário mínimo não aumentasse. Então o mercado não gostou, né, que a marreta foi menos forte na cabeça dos mais pobres, queria uma marreta mais forte ainda, como se já não bastasse tudo o que aconteceu, né? Então está elevando para 5,95. E para o próximo ano em 5,77, um valor muito elevado, ou seja, com pouquíssima baixa cambial para o próximo ano. E aí a gente tem o PIB. Foi divulgado o PIB do terceiro trimestre, mais uma vez o mercado se surpreendeu com a alta, né? Então agora ele está acreditando num PIB de 3,39%. Lembrando que a gente já tem garantido, a não ser que tenha uma recessão que não parece que vai acontecer nesse último semestre, a gente já está garantindo uma alta, a gente já tem garantido uma alta anual de 3,3%. Então ele só está reajustando aí porque estava abaixo de 3,3%. O próximo ano também aumentou. Mas aí entra naquela justificativa, ó, viu só, os cortes vão ser insuficientes, vai continuar crescendo acima do potencial. Não sei qual que vai ser o PIB potencial que eles vão inventar para o próximo ano, né? Talvez 0,5%. Provavelmente seja isso, aí eles já vão justificar que esses 2% está muito alto para o que o Brasil pode produzir, e daí você tem que ter uma alta da Selic aí para tanto, né? Então é esse aí o mercado dando recados, mostrando que está bravo,
não gostando aí do que o Executivo, o Ministério da Fazenda estão fazendo com a economia, com esse pacote de corte de gastos, né? Não tão tranquilos, e mostrando toda a sua insatisfação e já dando um recado, falando, ó, é isso que eu quero para quarta-feira, senão eu vou ficar mais bravo ainda, tá bom? É isso que eles querem, assim, na mediana, porque tem gente jogando essa Selic mais para cima ainda esse ano e mais para cima para o ano que vem. A Selic terminal do ano que vem chegou a bater 14%, em alguns casos até mais. Se a gente olha a negociação dos juros futuros, que também são um termômetro, uma indicação para onde devem ir esses juros ou para onde se quer que esses juros vão, a gente vê que eles estão em patamares mais elevados do que esses aqui do Focus, porque o Focus ele mostra, né, para a gente, se a gente olha só o relatório Focus, a mediana, então aquele número que corta o conjunto de dados ao meio, a metade ali, metade respondeu para cima disso, metade respondeu para baixo disso. Então a gente vê uma pressão ainda maior do que a mostrada aqui no Focus, eu estou falando não é de hoje, que as médias estão subindo há algum tempo e que isso ia acabar aparecendo no Focus mais cedo ou mais tarde, porque mais gente começou a prever uma Selic mais alta, então isso vai deslocando a mediana para cima. Mas a gente ainda tem que lembrar que tem agente do mercado financeiro que está jogando essa Selic mais alta ainda. E câmbio é aquela coisa, né, gente? Câmbio, eles jogam perto do dólar à vista porque é muito difícil de prever e o mercado erra demais projeção de câmbio, ainda que tenha toda a sua própria influência nele. Mas vamos ver o que o mercado está esperando para a Bolsa essa semana, porque na semana passada o mercado esperava uma alta em 33%, na Bolsa, 50% dos agentes esperava estabilidade e só 16% esperava queda. O que aconteceu na nossa Bolsa na semana passada? Por boa parte da semana, a Bolsa mostrou sinais de recuperação. Então, ela ficou no terreno positivo, conseguiu ter ganhos, mas na sexta-feira, ela perdeu todos os ganhos praticamente relevantes que ela tinha tido, principalmente na quinta. Na quinta-feira, a Bolsa subiu 1,40 e na sexta ela caiu 1,5. Então, ela acabou perdendo, né, parte desse otimismo que tinha sido, que estava aparecendo ali na Bolsa na recuperação dos ativos, porque eles caíram tanto que chega um momento que as pessoas entram comprando mesmo, porque caiu demais, ficou mais barato. Então, chegou num piso ali que as pessoas entraram comprando a Bolsa. Só que na sexta-feira, por mais que a gente tenha tido várias discussões importantes na sexta, o acordo do Mercosul entre eles, isso tudo ficou no segundo plano. E o que estava pautando mesmo a movimentação na sexta-feira era justamente o pacote fiscal sendo desidratado no Congresso. O que começou a ser visto? Que o pacote já não é muito eficiente, que ele não vai conseguir a economia que está propondo e que o Congresso ainda vai desidratar mais e vai conseguir menos economia. O Congresso não vai compactuar com algumas das propostas do Haddad, vai barrar algumas delas. Essa é a expectativa do mercado financeiro e isso traria menos economia ainda. Então, a Bolsa reagiu muito a isso na sexta-feira e por isso perdeu parte dos ganhos que acumulou na quinta. Para essa semana, o mercado está dividido entre estabilidade e alta. Todo mundo espera que nossa Bolsa vai se recuperar essa semana, mas já faz tempo que o mercado está esperando que nossa Bolsa vai se recuperar e a gente não está vendo muito bem isso. Só uma semana aí que a gente conseguiu alta e essa semana aqui passada uma alta bem leve, bem moderada. Mas o mercado está esperando ou alta ou estabilidade. Poucos agentes do mercado, a menor parte, está esperando a queda da Bolsa. Então, o que isso mostra? Que mesmo numa semana de inflação, porque a gente tem IPCA amanhã, mesmo numa semana de decisão do Copom e de outras decisões importantes de juros ao longo do mundo, a gente tem aí um mercado mais otimista em relação à recuperação da nossa Bolsa, porque ela vem sofrendo há bastante tempo, desde as expectativas para o pacote de corte de gastos. Então, o mercado espera que vai ter alguma recuperação, porque no fim do ano, historicamente, as bolsas elas são tomadas por um otimismo de forma global. Inclusive, tem um movimento bem interessante que normalmente acontece no fim do ano, que são gestores ou investidores institucionais entrando forte na Bolsa, então aqui no caso seria na Bolsa Brasileira, para tentar fazer com que a Bolsa suba e isso faça com que os fundos deles deem uma otimizada na rentabilidade final do ano. Esse é um movimento bem conhecido de fim de ano e às vezes tem todo aquele otimismo de rally de fim de ano, porque as pessoas se posicionam agora para o fim do ano e para o começo do ano que vem. Então as bolsas globais elas já estão sendo tomadas por esse otimismo, só que ele não conseguiu chegar aqui ainda, justamente porque o mercado só olha para o pacote fiscal.
ele está ignorando qualquer outra variável, qualquer outro ponto que seja apresentado durante a semana e só está olhando para o pacote fiscal. Todo o peso, toda a negociação do dólar, toda a negociação de bolsa está sofrendo por conta desse desagrado mesmo, desse descontentamento do mercado financeiro com o pacote fiscal. Mas nessa semana, se espera que parte desse pessimismo seja dissipado e que nossa bolsa ou suba ou fique na estabilidade. É engraçado que mesmo com a assinatura do Mercosul, do acordo Mercosul-União Europeia, né, 25 anos que estava se esperando isso, né, o mercado não reagiu, né, parece que não afetou o mercado. Mas falando, né, um pouco desse acordo, né, para falar a verdade, não tem muito ainda do que a gente possa tratar, a não ser falar que o Brasil, aliás, o Mercosul e a União Europeia assinaram esse acordo, né? A gente sabe que a vitória do Trump acabou acelerando essa questão, mas ainda vai ter que passar pelos congressos dos países do Mercosul, vai ter que passar pelos congressos dos países da União Europeia, ainda tem muita coisa em jogo, ainda tem muito caminho para se passar. E também a gente não teve acesso ao texto final desse acordo, né? Porque o que a gente sabe é o texto de 2019, que era um acordo que era muito bom para o agro brasileiro, mas muito ruim para a indústria brasileira, né? Principalmente uma cláusula que, pelo que o Lula falou, essa cláusula foi derrubada, que é a questão aí de as compras públicas, você não poder priorizar indústrias nacionais, enquanto parece que isso aí foi derrubado, então as compras públicas vão priorizar a indústria nacional ainda, né? E tem a questão do agro, aí por isso você tem muita resistência, por exemplo, na França, né? Porque a França é um país muito protecionista com seu agro, né? Um agro que basicamente produz muito pouco, mas produz para a Europa inteira, como leite, algumas leguminosas, muitas uvas e tal, mas não é um agro muito forte. Então, a carne também, né? E o Brasil poderia entrar lá com um preço muito mais competitivo, né? Porque a gente tem um agro bem produtivo aqui no Brasil. Isso aí acabaria afetando muito os agricultores franceses, né? E eles estão muito preocupados em relação a isso, e a gente sabe que os agricultores franceses, eles podem não ser muito produtivos, mas eles dão muito votos. E eles têm uma leve tendência aqui, né, que nem aqui também no Brasil, né, de querer votar nos extremistas de direita quando são desagradados, né? Então, muita gente se preocupa muito com essa questão. Então, mas acho que é isso que a gente consegue falar de fato aí desse acordo do Mercosul. Não dá para falar se é bom ou se é ruim ainda, sem olhar de fato aí como que é o texto do acordo. A gente só sabe muito de especulação e algumas falas oficiais, né, Débora? Exatamente. Ele ainda vai ser traduzido em 25 línguas, ele ainda vai passar também por aprovação. Então tem todo um caminho para o acordo do Mercosul entrar em vigência. Mas vamos falar agora sobre o PMI, porque ficou da semana passada, a gente ficou devendo para vocês o índice dos gerentes de compras aqui do Brasil. Então a gente teve a divulgação do PMI de serviços e o PMI composto, que é a composição entre os serviços e a indústria. E o nosso PMI ele teve um recuo nesse mês de novembro, mostrando ali o que a gente pode esperar para as pesquisas mensais individuais que ainda vão ser divulgadas. Então, o PMI sempre sai antes e por isso que a gente fala que ele é um termômetro. Então, ele mostra ali a direção, pelo menos, para onde deve ir a nossa pesquisa do IBGE. Porque aqui a gente está falando de uma medição da S&P Global, de uma pesquisa que é feita com, a gente chama de índice de atividade dos gerentes de compras, porque é basicamente uma pesquisa feita também com o setor privado. Então, tem toda ali uma limitação e uma metodologia muito diferente do que uma pesquisa mensal de serviços, uma pesquisa da indústria. Então, é só realmente um termômetro. E como a gente interpreta esse termômetro do PMI, né? Esse índice de atividade do PMI? A gente tem o patamar de 50, e quando a gente está acima desse patamar de 50, quer dizer que aquela atividade, aquele setor, também podemos ler assim, está em expansão. Se estiver abaixo de 50, está em contração, está diminuindo. E essa expansão ou contração podem estar em ritmos acelerados ou mais lentos. Quando a gente tem o que a gente teve agora no PMI, que é um PMI acima de 50, mas em queda, isso quer dizer que ainda tem expansão, sim, dos setores,
mas esses setores estão com uma expansão um pouco mais lenta do que estavam no mês passado. Então, você recua um pouco a expansão não vai ser tão rápida ou pode não ser tão grande como se esperava. Ela pode ser, inclusive, em relação ao mês anterior, uma expansão bem pequena. Então, poderíamos pensar aqui num paralelo com uma pesquisa mensal, que a pesquisa vai mostrar ali uma atividade não tão acelerada em relação ao mês anterior, mas talvez ainda mostrando crescimento. Então, assim que a gente vê o PMI. O PMI de serviços, ele ainda está em 53,6, apesar da queda em relação ao mês passado. O PMI industrial, a gente já tinha falado com vocês, né, que é o índice dos gerentes de compras da indústria, ele tinha basicamente andado de lado. Então, no geral, né, como a composição é uma média, não média simples, mas uma ponderação aqui dos dois outros setores, que mostra ali a atividade do Brasil, ela também caiu, e muito puxada pela queda do PMI de serviços. Vocês podem ver que eles andaram praticamente juntos nos meses. Então, ficou em 53,5. Então, isso mostra que a gente está, sim, ainda no terreno da expansão, os serviços estão crescendo, o PMI industrial, então a indústria está crescendo, as atividades do Brasil como um todo estão crescendo, mas num ritmo um pouco mais desacelerado. E quando a gente olha o porquê, né, dos serviços, porque a indústria a gente já tinha visto, mas o porquê dos serviços terem desacelerado em relação ao mês anterior foram dois pontos principais que acabaram pesando bastante: o custo de crédito e uma desaceleração de novos pedidos. Então, o nosso setor de serviços, segundo a S&P Global e segundo o PMI, ele está sofrendo bastante por conta aí do custo de crédito que está ficando mais caro. Então, aquela coisa que a gente sempre fala para vocês, de, olha, quando a gente sobe Selic, porque aqui também tem muito de expectativa. Minha expectativa é que o crédito vai ficar mais caro. Então, vai ter ali, o crédito das pessoas também vai ficar mais caro, vai ficar enxuto. Então, as pessoas vão consumir menos, né? Vão consumir menos serviços, porque dentro dos serviços tem o quê? Nesse caso aqui, a gente também tem o varejo dentro dos serviços. Então, as pessoas vão consumir menos, vão ter ali, né, uma renda talvez mais enxuta. Então, aquela coisa que a gente sempre fala da Selic mais alta, estrangulando a atividade econômica urbana, é justamente disso que a gente está falando. Começa a se ter uma expectativa que, com Selics mais altas, o custo de crédito vai ficar mais caro, e vai ficar mais caro para conseguir recurso de terceiros. As pessoas vão ter também um crédito mais enxuto, podem consumir menos. Então, estão conseguindo aí o que querem com a desaceleração. Se a gente olha, apesar do recuo aí de 2,40, que a gente está sempre falando em pontos, tá? Então, 2,40 pontos no PMI composto, 0,60 no industrial e 2,60 no de serviços em relação ao mês anterior. Quando a gente olha nosso índice de atividade dos gerentes de compras em relação ao ano anterior, todos estão mais altos. Então, apesar de toda a dificuldade que se tem pela frente, dessa questão das expectativas em relação a custo de crédito, em relação à taxa de juros, a gente ainda tem uma atividade melhor do que a gente tinha no ano passado. Mas ela desacelerou em relação aos meses anteriores, porque a gente estava com uma aceleração bem grande do crescimento desses setores. Débora, 3 minutinhos para você fazer um rápido giro de mercado aí para a gente, tá bom? Faz tempo que ele não aparece, né? Vamos colocar ele aqui na tela, então, porque hoje a nossa bolsa está subindo, e não é pouco, ela está subindo mais de 1%, e ela está sendo muito puxada pelo preço das commodities. Então, aquele spoiler que eu dei no começo do programa, até porque eu não sabia se a gente ia conseguir ou não fazer o giro, a gente vê aí que a nossa bolsa está reagindo bastante ao preço das commodities. Por quê? Se a China ela mostrou, né, que a gente vai ter uma demanda maior por lá, né, então vamos ter acho que ainda não está aparecendo, né, mas daqui a pouco vai aparecer para vocês. A gente vai ter uma demanda mais acelerada na China, vai ter várias questões envolvendo o setor imobiliário, o investimento ali. Isso vai fazer com que demande-se mais commodities também, e o preço das commodities reage a isso. Então, a gente tem um primeiro ponto aqui: minério de ferro subiu muito. A Vale estava subindo hoje de manhã, logo na abertura, mais de 3%, respondendo justamente a essa expectativa de uma demanda maior por minério de ferro vinda da China. O petróleo também, tá? O petróleo também teve todo esse impulso vindo dos anúncios de estímulos da China, mas a gente tem também toda a questão envolvendo a Síria e o Oriente Médio, as incertezas que continuam rondando por lá. Então, o petróleo Brent ele foi puxado para cima, está subindo 1,48, como vocês podem ver, por esses dois motivos. Tanto a aceleração da demanda chinesa, ou possível aceleração da demanda chinesa, como também a questão do Oriente Médio envolvendo principalmente a Síria. Então, o petróleo hoje em alta,
Então, as duas principais empresas que, se a gente pensar, tem 30% da nossa bolsa, né, da composição do nosso índice, estão em alta hoje, que é a Petrobras, Petro 3 e Petro 4, a ordinária preferencial e a Vale. As três estão subindo bastante, estão puxando o nosso Ibovespa para cima. Lá fora, né, então a gente tem a Nasdaq subindo bastante hoje, repetindo o movimento de sexta-feira, o S&P ainda não está atualizada a cotação, por conta do horário de verão. O mercado dos Estados Unidos está abrindo mais tarde, ou por causa do fim do horário de verão, né? Ele está abrindo um pouquinho mais tarde, mas a gente já tem algumas direções, né? Algum direcionamento que eles podem ir no começo dessa manhã, porque desde a abertura, ou desde a pré-abertura, os mercados nova-iorquinos estavam no terreno positivo, mas ainda sem muita definição. Então era um terreno positivo, mas ali bem perto do 0 a 0. Por quê? As treasuries que vocês estão vendo aqui na linha de baixo, treasuries de 10 anos, elas estavam bem instáveis. Então, ora ali orbitando 0 a 0, ora no terreno positivo, ora no terreno negativo, trazendo essa instabilidade. Porque a gente tem decisão se aproximando, desculpa, quase saiu um André Graziano aqui. A gente tem a decisão dos juros se aproximando e a gente teve payroll na sexta-feira surpreendendo positivamente e tem leitura de inflação essa semana. E os dois juntos podem definir qual vai ser a magnitude do corte dos juros dos Estados Unidos. Então está aí oscilando bem perto do 0 a 0. Olha o nosso DI futuro subindo aí de novo, respondendo a mesma questão fiscal. Então, os nossos juros futuros estão respondendo basicamente só a isso, por isso estão nesse patamar acima de 14%. E o dólar hoje está dando uma trégua, está caindo 0,52, justamente por essa indefinição que vem de fora. Porque se fosse só cenário doméstico, vocês podem ter certeza que isso estava em alta. Então, a gente tem um cenário mais positivo também vindo das commodities, que não justificaria um dólar alto hoje. Então, o preço de commodities em alta acaba trazendo dinheiro para a nossa bolsa e isso faz com que o dólar caia. Mas se a gente fosse pensar realmente só em fatores domésticos, eu tenho certeza que esse dólar estaria em alta, porque ó, como está o DXY, bem perto do 0 a 0. E aí a pressão doméstica do mercado financeiro ia fazer esse dólar subir, né? Então, a gente tem isso acontecendo justamente por conta das commodities. É o movimento mais clássico. Commodities sobem, a nossa bolsa sobe e o dólar cai. Débora, ontem foi um espetáculo Cine CL aí, em comemoração do Noam Chomsky Day, no aniversário do Noam Chomsky, né? A gente passou o filme Utopia Tropical. E tem uma ótima notícia para todo mundo. A gente colocou o documentário na íntegra e mais alguns conteúdos extras aí, como a entrevista completa do Noam Chomsky com o Celso Amorim. Então, se não faz parte do ICL ainda, gente, faz parte vão virar membro do ICL, porque as condições que a gente abriu ontem, inclusive, ainda estão valendo para hoje. Então, ó, virou membro do ICL, membro solidário, a gente vai dar o livro Como Parar o Relógio do Juízo Final, do Chomsky, a gente vai dar o livro finalista do Prêmio Jabuti 2024, Intenção Primeira, do Eduardo Moreira, o Utopia para Realistas, do Rutger Bregman, e também Os Engenheiros do Caos, do Juliano da Empoli, né? Além, claro, do certificado de membro solidário. Então, gente, somente hoje aí, as condições de ontem foram prorrogadas aí para você entrar e virar membro do ICL. Então, gente, faça sua inscrição em icl.com.br, tá bom? E agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o William Teluca e o Guga Noblar, mais do que excelente companhia. E a gente volta amanhã para contar o que vai mexer com o seu bolso, porque amanhã sai IPCA. Um beijão e até amanhã, pessoal. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Democrats said, please don't call them animals, they're humans. I said, no, they're not humans. They're not humans, they're animals. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Past, most of the people in this room voted for a wall. I will get it built. Worried about anything in particular? Our women's rights. Climate change is one of the greatest con jobs ever because global warming didn't work.